Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 127. Fernanda diz a Flor que não contará nada a Bárbara do que ela tem para lhe revelar. Flor conta que um homem muito simpático apareceu perguntando por ela, e Bárbara fez com que ele entrasse em sua sala. Florzinha reitera que minutos depois, ele saiu correndo da sala de Bárbara e, ao trombar com Franco na recepção, disse a ele para avisá-la que Adriano é um vigarista. Flor reitera que esse homem atende pelo nome de Rubens Vilazano. Nesse instante, Bárbara aparece na sala de Fernanda e é intimida por Florzinha estar ali. Fernanda diz a Bárbara que pediu a Flor que viesse até sua sala e a confronta se há algum problema nisso. Bárbara diz que precisa da ata da última reunião que tiveram. Flor sai imediatamente para pegar. Bárbara pergunta a Fernanda se Santiago entrou em contato com ela. Nesse instante o telefone toca, se trata de Santiago. Fernanda diz que quer conversar em particular com seu irmão. Sozinha, Fernanda pergunta a Santiago por Aurora. Santiago diz que a Aurora ficou no Colégio das Freiras e foi Bárbara que a encontrou. Fernanda diz que agora ela poderá explicar por que saiu daquela maneira. Deprimido, Santiago diz que aconteceram muitas coisas e que irá lhe contar à noite. Lovely diz a Camilo que quando ele se casar com ela, irá se casar com duas mulheres de uma vez. Camilo começa a dar gargalhadas. Lovely explica que uma é tímida e a outra ingênua. Camilo a confronta sobre a outra. Nesse instante, Lovely sai do personagem e diz que a outra não hesitará em lhe dar prazer. Bárbara diz a Fernanda que surpreendera o Gardênia atendendo no telefone da presidência. Fernanda diz que acha isso muito bom. Bárbara diz que Fernanda não pode tomar decisões sem consultá-los. Fernanda diz que Gardênia não é nenhuma estranha e questiona Gonçalo sobre isso. Gonçalo diz que concorda com a opinião de Bárbara e reitera que esse tipo de contratação depende do aval da família. Gardênia diz a Florzinha que se lhe contasse que existe alguém fingindo ser o que não é, ela ficaria de boca aberta. Florzinha fica curiosa. Érica entra em contato com Franco e lhe pede sua certidão de nascimento para o casamento. Franco se sente encurralado e diz que foi um erro ter aceitado se casar com Érica amando Fernanda. Bárbara comunica a Gonçalo que Eusébio já chegou. Fernando confronta o que o advogado veio fazer na Lactos. Gonçalo explica que fará a divisão de seus bens. Fernanda fica surpresa. Camilo diz que Lovely está misteriosa e a confronta se essas duas mulheres idênticas estão dentro dela. Lovely reitera que sim e o confronta o que quer que ela tire primeiro, o seu corpo ou a sua alma. Camilo deixa que ela decida. Então Vênus diz que Lovely não existe. Camilo a confronta sobre o que quer dizer com isso. Nesse instante a campainha toca. Camilo vai atender. Se trata de Steve que confronta Lovely sobre o que faz ali. Lovely fica surpresa. Steve entra no quarto e diz que uma mulher não deve sair sozinha com um homem. Steve a toma pelo braço e pede a ela para ir embora. Lovely diz que não irá a lugar nenhum. Steve a leva consigo e diz que os dois têm muito a esclarecer em casa. Margarida diz que a preocupa o fato de Gardênia trabalhar na Lactos, pois ela pode contar tudo a Fernanda. Nesse instante, Fernanda entra em contato com Eduardo e, em tom sério, diz que precisa vê-lo. Ao encerrar a ligação, Eduardo diz que há a possibilidade de Gardênia já ter contado. Margarida diz que é melhor que ele conte a verdade antes que outra pessoa faça isso. Eduardo fica pensativo. Gonçalo diz a Eusébio que quer colocar todos os seus bens em nome de Bárbara, exceto a fazenda, que deve ficar em nome de seus filhos, com exceção de Liliana. Eusébio tenta se opor, mas Gonçalo segue irredutível e diz que tudo ficará para Bárbara. Vênus confronta Steve com que direito ele atirou do apartamento de Camilo como se fosse seu dono. Steve diz que o plano de enganar Camilo acabou e ela deve compreender. Vênus diz que isso foi Steve que decidiu. Nesse instante, Steve diz que está disposto a fazer qualquer coisa com a condição de que ela não se case com Camilo. Lovely fica surpresa. Fernanda chega à fazenda de Franco e diz que acabou de descobrir algo terrível. Franco pergunta se essa descoberta tem relação com Gardênia. Fernanda fica surpresa e o confronta o que Gardênia tem para dizer. Steve diz a Vênus que ela não sabe o que seria dela e das pessoas que a rodeiam se ela revelasse a verdade a Camilo. Lovely pergunta se Steve se importa. Steve diz que se ela contasse a verdade a Camilo, iria destruir a vida de alguém que a ama muito. Steve reitera que tem certeza que Lovely não quer destruir essa pessoa. Lovely o observa atentamente. Enquanto isso, Camilo marca um encontro com Natasha em seu apartamento. Vênus questiona Steve se essa pessoa a qual se refere é ele. Steve explica que sim, mas em seguida muda de opinião e diz que se refere a Franco Santoro. Lovely chega à conclusão que faria com que Franco ficasse mal diante da família Lizaldi. Lovely promete a Steve que não irá contar nada. Steve a agradece com um beijo no rosto. Vênus fica balançada. Do lado de fora do carro, Vênus
Vênus diz que não contará nada por Franco, mas impõe uma condição. Steve concorda e diz que ao seu lado e ao lado de Franco, Vênus sempre estará protegida. Vênus diz que sua condição é seguir com esse plano até o final e reitera que fará com que Camilo se apaixone por ela. Fernanda pergunta a Franco se existe algo que poderia incomodá-lo em relação a Gardênia. Franco diz que não. Em pensamento, Fernanda o chama de cínico e diz que o viu se aproveitando de Gardênia. Franco pergunta a Fernanda o que a aflige. Fernanda explica que Gonçalo está atordoado com o sumiço de Liliana e está decidido a colocar todo o seu patrimônio nas mãos de Bárbara. Franco fica surpreso. Aníbal diz a Vladimir que só se divorciará de Priscila assim que ela dar à luz ao seu filho para que ele possa enfim ficar com ela. Vladimir o confronta sobre o que irá querer em troca. Aníbal diz a Vladimir que ele terá que fazer o que ele mandar. Eusébio questiona Gonçalo se seus filhos estão cientes que ele deixará tudo para Bárbara. Gonçalo diz que seus filhos não se importam com nada e reitera que deve deixar Bárbara protegida em vida. Gonçalo questiona Eusébio se a fazenda que deixará para seus filhos não é um bom patrimônio. Incrédulo, Eusébio fica calado e resolve ir embora. Fernanda diz a Eduardo que teme que Gonçalo venha perder a confiança nela. Franco garante a Fernanda que Liliana aparecerá em breve. Fernanda pergunta se ele sabe de algo. Franco diz que há alguém no encalço de Oregon e reitera que não lhe contará detalhes para não deixá-la angustiada. Fernanda o agradece. Nesse instante, o telefone de Franco toca. Se trata de Bárbara, que diz que Artêmio Bravo os espera. Fernanda entende que Franco está ocupado e resolve ir embora. Fernanda diz que precisa dizer algo com Franco em relação a Gardênia. Franco fica surpreso. Fernanda diz que há alguns dias veio à fazenda e o surpreendeu beijando Gardênia. Franco fica apavorado. Gardênia diz a Flor que quando vir à tona o segredo que ela sabe, os Elisódios ficarão chocados. Florzinha fica revoltada pelo fato de Gardênia não lhe contar esse segredo. Fernanda diz que Franco brinca com as mulheres e agora está iludindo Gardênia. Franco tenta se explicar. Fernanda diz que não vai atrapalhar seu casamento com Érica, mas lhe pede para parar de enganar sua amiga. Santiago diz a Bárbara que Aurora não desmentiu quando ele a confrontou sobre ter se deitado com o fazendeiro. Bárbara lamenta e o confronta se a Aurora está bem. Santiago diz a Bárbara que se pudesse voltaria no tempo e jamais teria tido um relacionamento com Aurora. Bárbara tenta confortá-lo. Então Santiago diz que irá para um lugar onde jamais poderá se encontrar com Aurora. Bárbara diz que será excelente que ele fique um tempo fora para espairecer a cabeça. Sozinha, Bárbara diz que agora tem certeza que não precisará dividir seu neto e nem sua filha com ninguém. Steve comunica a Eduardo que Vênus quer seguir com o jogo até o fim e quer que Camilo se apaixone por ela. Franco diz que não podem permitir isso. Steve diz que Vênus está se convencida que todos os homens são iguais. Eduardo diz que Fernanda pensa o mesmo de Franco, pois o surpreendeu beijando Gardênia. Steve fica surpreso. Eduardo diz que, como já não bastasse, Bárbara lhe comunicou que hoje ele irá conhecer Artêmio Bravo. Steve fica surpreso.